Você sabe quais são as espécies de tombamento? Fique até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Fábio Ema, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos trabalhar um pouquinho as espécies de tombamento. Para a gente recordar, o tombamento é um instrumento especial de intervenção do Estado na propriedade, que pode recair sobre bens materiais, móveis ou imóveis, públicos ou privados, inclusive sobre paisagens e monumentos naturais. Ele serve para proteger o nosso patrimônio cultural para as presentes e futuras gerações. Ele está previsto lá no artigo 216 da Constituição Federal, nos parágrafos 1º e 5º, e foi instituído pelo Decreto-Lei 25 de 1937. Então, esse Decreto-Lei vai ser a norma geral sobre o tombamento no nosso país. Lembrando que os estados e os municípios também podem criar legislações próprias a respeito desse instrumento importante de preservação do patrimônio cultural. Vamos ver agora quais são as principais espécies de tombamento? O tombamento voluntário pode ocorrer quando o próprio proprietário do bem solicita ao órgão de preservação o seu tombamento. Havendo concordância desse órgão de preservação, nós teremos o tombamento voluntário. Além dessa forma, se o órgão de preservação, por algum motivo, iniciar o processo de estudo e entender que um determinado bem tem que ser tombado, esse proprietário vai ser notificado. Nessa notificação, se o proprietário concordar com o órgão de preservação, nós também teremos o tombamento voluntário. Diferentemente do que a gente chama de tombamento compulsório, quando o órgão de preservação realiza esse estudo, notifica o proprietário e o proprietário não concorda que aquele seu bem seja tombado. Finalizando o processo administrativo e ocorrendo o tombamento, a gente tem o tal do tombamento compulsório, ou seja, mesmo que o proprietário não queira, aquele seu bem será preservado como bem integrante do nosso patrimônio cultural. O tombamento ele pode recair sobre um bem específico, que a gente chama de tombamento individual, por exemplo, um determinado prédio, um determinado quadro, ou ele pode ser um tombamento geral, como ocorre, por exemplo, com tombamento de alguns bairros na cidade de São Paulo, centros históricos, uma biblioteca, uma coleção de carros antigos. Então a gente tem aí o tombamento individual e o tombamento geral. O tombamento também ele pode ser provisório ou definitivo. Assim que é deflagrado o processo de tombamento, para preservar aquele bem, ou seja, para evitar que o seu proprietário destrua ou modifique ele de alguma forma, desde o início do processo ocorre o que a gente chama de tombamento provisório. Ou seja, desde o início do processo administrativo, o proprietário vai ter que conservar aquele bem. Qualquer modificação que ele queira fazer, ele vai precisar da autorização do órgão de preservação. E o tombamento definitivo ocorre quando termina o processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, e ao final, quando o bem é inscrito no livro do tombo, nós temos o que a gente chama de tombamento definitivo. Tombamento também pode ocorrer de ofício. Quando que pode ocorrer esse tombamento de ofício? O Decreto-Lei 25 de 1937 prevê que os bens públicos, quando forem ser tombados, serão tombados de ofício. A doutrina atualmente entende que, para que esse tombamento de ofício ocorra, o órgão de preservação tem que pertencer ao mesmo ente que está realizando o tombamento e o bem tem que ser desse mesmo ente. Então, por exemplo, se o Estado de São Paulo quiser tombar um bem do próprio Estado de São Paulo, a gente teria um tombamento de ofício. No entanto, se o Estado de São Paulo quiser tombar um bem de algum município aqui do nosso estado, não poderíamos realizar esse tombamento de ofício, deveríamos abrir um processo administrativo muito semelhante ao tombamento compulsório. Lembrando que a União pode tombar bens dos estados, os estados podem tombar bens dos municípios. E diferentemente da desapropriação, municípios podem tombar bens dos estados ou da União, e os estados também podem tombar bens dos municípios e da União. A gente não tem uma vedação legal como há na desapropriação. Existe uma forma de tombamento de ofício que é chamada de tombamento por arrastamento. Como é que ele ocorre? No estado de São Paulo, no município de São Paulo, na nossa legislação, há o seguinte: se a União tombar um bem dentro do estado de São Paulo, o estado de São Paulo também realizará o tombamento desse mesmo bem. Inscreverá esse bem no livro do tombo estadual para que ele possa se beneficiar de eventuais políticas públicas de conservação.
A mesma coisa ocorre no município de São Paulo. O município de São Paulo prevê que se o Estado ou se a União tombarem um bem dentro do município de São Paulo, ele fará esse tombamento por arrastamento para tentar beneficiar esse imóvel, por exemplo, das políticas públicas municipais de preservação. Ocorre que quando você tem essa tríplice proteção, o proprietário tem que se atentar que ele precisa pedir autorização tanto do órgão da União, quanto do Estado e do município. E é preciso tomar cuidado para que não haja divergência entre esses entes na autorização para que você não modifique o seu bem, por exemplo, para fazer um restauro. Todo bem que é tombado não vai mais poder ser destruído, ele vai passar por um regime especial de proteção, que a gente vai ver numa próxima aula. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, coloque aqui nos comentários também outros temas que vocês queiram que a gente discuta sobre patrimônio cultural, tombamento, direito administrativo, direito ambiental, notícias sobre concursos. Um abraço e até a próxima!